Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar sobre a crise financeira de 1929 e começar fazendo a indicação de um livro muito bacana chamado The Reminiscence, alguma coisa assim, of a Stock Market Operator. The Reminiscences of a Stock Market Operator. É muito bom esse livro, muito bom. Era um operador do mercado financeiro que trabalhava justamente nessa época e começou por aí e tal, e conta a história dele. Todo mundo que gosta de mercado financeiro tem que ler esse livro, porque não é um livro técnico, é um livro mais autobiográfico do que técnico, então é um livro mais de história. E de história que eu digo, não de história com H maiúsculo, mas de história assim, de contar histórias. E de e-história, né? ES, né? Mas hoje em dia não se usa mais o e-história com ES, foi quase que abolido. E, então vamos ao roteiro. A história, agora com H, da crise de 1929, começa com um clima de euforia. Os Estados Unidos viviam os anos 20 como se o ciclo de crescimento fosse infinito, tanto que ficou conhecido como os loucos anos 20. Que tem a época do Great Gatsby, quem já viu o filme, leu o livro, sabe do que eu estou falando, do F. Scott Fitzgerald e tal. As pessoas acreditavam que a economia tinha encontrado uma espécie de fórmula mágica, um caminho em que tudo só poderia subir: produção, empregos, consumo, preço das ações. Era como se o país inteiro estivesse numa festa econômica que ninguém queria que acabasse. Tanto que logo antes da crise teve um analista de algum dos grandes bancos de investimento da época que falou que os preços das ações alcançaram um novo platô, que permanecerão assim para sempre, por um longo tempo, que alcançaram um novo platô, que é o novo normal, algo como se fosse assim, alcançaram um novo platô de preço, que é o novo normal, como se fosse um novo múltiplo de PL, né, o preço dividido por lucro, que é como se fosse um medidor, um medidor simplista para saber se as ações estão caras ou baratas, ou se o mercado financeiro como um todo está caro ou barato, né, a bolsa como um todo, e aí a bolsa estaria com um PL super alto, e aí esse analista teria dito: a bolsa alcançou um patamar, né, um PL, que agora seria o novo normal, justamente pelo consumo desenfreado dos anos 20, muita gente ficando rica, as pessoas comprando muito, muita gente ganhando dinheiro, a classe média se expandindo. Essa parte da história dos anos 20 dos Estados Unidos, do pós-Primeira Guerra, é muito interessante, embora os Estados Unidos ainda não fossem aquela grande potência mundial que eles se tornaram no pós-Segunda Guerra, quando os Estados Unidos se tornaram o grande credor do mundo, que é aí que o paradigma mundial se mudou, se alterou completamente. Isso é muito importante para entender um pouco da história do século XX, da primeira parte do século XX, tá? Porque, principalmente dos Estados Unidos. Então vamos lá. O mercado de ações refletia exatamente esse espírito. A Bolsa de Nova York era vista como um lugar onde você ficava rico sem esforço. Milhares de pessoas, incluindo gente comum, pequenos lojistas, trabalhadores, professores, todos começaram a comprar ações porque todos diziam que não tinha como dar errado. E aí surge um detalhe importante: boa parte desses investidores comprava ações com dinheiro emprestado, o famoso buying on margin, a alavancagem, né? Comprar ação com dinheiro que não é seu. Pagava-se uma boa fração do valor e o resto vinha de crédito fácil. Enquanto as ações subiam, parecia genial, e o crédito era fácil porque as ações não paravam de subir. O problema é que esse tipo de aposta cria uma economia frágil. Basta uma queda pequena para que os investidores endividados entrem em desespero. E foi isso que começou a acontecer. Algumas empresas publicaram balanços fracos, surgiram dúvidas sobre lucros futuros, e pouco a pouco a confiança começou a se rachar. Nada muito dramático no início, apenas alguns investidores vendendo para garantir o lucro. Então teve gente que saiu antes, teve muita gente que saiu em 1928 do mercado, ganhou muito dinheiro, e teve um caso específico, que eu não vou lembrar o nome, não vou lembrar quem é, mas teve um cidadão, que eu não lembro o nome, que conseguiu fazer um short do mercado, uma venda descoberta do mercado antes da crise de 29, que é quando você aposta que o mercado vai cair, que é aquele filme The Big Short, quando o Michael Burry apostou que na housing crisis, né,
na crise, como é que é em português, gente? Na crise imobiliária dos Estados Unidos e ganhou uma fortuna, teve um cidadão em 1928 que apostou contra o mercado e ficou bilionário. Por sorte, ficou bilionário nos anos 20, tá? Então hoje em dia isso seria muitos bilhões de dólares. Só que, curiosamente, a história desse cara, ele se achando um gênio por ter ficado bilionário apostando no mercado, contra o mercado, em 1928 e 1929, em 1933, em 1929, quando estava todo mundo pulando da janela e se matando porque tinha perdido tudo no mercado, ele ficou bilionário, e aí em 1933 ou 34, ele perdeu tudo, porque ele achava que era gênio, e achava que todo investimento que ele fizesse ia dar o mesmo resultado, e salvo engano, em 1934 e 35, ele se matou depois, enquanto estava todo mundo se reerguendo. Alguém, se tiver paciência, pesquisa sobre essa história aí, porque é muito interessante. Essa história é muito interessante sobre como as pessoas confundem sorte com genialidade e as consequências nefastas disso. E voltando aqui, só que a confiança é um castelo de cartas. Pequenas vendas viram vendas maiores. Rumores começam a se espalhar, jornais e analistas passam a questionar se o mercado não estava caro demais, e aí chegamos aos dias críticos de outubro de 1929. Primeiro uma queda forte demais, depois uma segunda, então o pânico toma conta. Milhares de pessoas correm para vender suas ações ao mesmo tempo. Corretores não conseguem atender às ordens, telefones não param e os preços despencam de forma incontrolável. O famoso dia 24 de outubro, conhecido como Quinta-feira Negra, marca o início do colapso. Investidores tentam vender tudo porque acreditam que, se esperarem mais 5 minutos, perderão ainda mais dinheiro. Bancos tentam intervir comprando ações para acalmar o mercado, mas é como jogar balde de água em um incêndio florestal, não adianta. Então chega o dia 29 de outubro, a Terça-feira Negra, que praticamente sela o destino da economia americana. A bolsa perde bilhões de dólares em valor e milhares de investidores ficam arruinados. A queda da bolsa não foi apenas um problema de Wall Street. Ela rapidamente contaminou a economia real. Empresas que dependiam de crédito começaram a quebrar, bancos que haviam emprestado demais para comprar ações passam a sofrer perdas enormes e, com medo de perder dinheiro, eles cortam empréstimos para todo mundo, agricultores, indústrias, comerciantes. Uma economia baseada no crédito trava instantaneamente quando o crédito desaparece. As consequências parecem cascata. Indústrias reduzem produção porque as pessoas param de comprar, funcionários são demitidos, com menos gente trabalhando, menos consumo, com menos consumo, mais empresas quebram, e esse ciclo negativo vira um redemoinho do qual a economia não consegue escapar. A taxa de desemprego nos Estados Unidos ultrapassa 20%, milhões de famílias perdem suas casas, seus negócios, sua renda, filas de pessoas buscando comida distribuída por entidades de caridade viram parte da paisagem das cidades. A crise também atravessa fronteiras. Como os Estados Unidos eram um grande financiador internacional, vários países dependiam de seus empréstimos. Quando o dinheiro americano secou, economias inteiras começaram a desmoronar. A Europa, ainda se recuperando da Primeira Guerra Mundial, entrou numa nova fase de instabilidade. Governos caíram, moedas perderam valor e movimentos políticos radicais começaram a ganhar força, incluindo aqueles que, anos depois, levariam o mundo à Segunda Guerra Mundial. Se parar para pensar, isso aconteceu em 1929, o nazismo começou em 1933, a Guerra Civil Espanhola em 1933, também, salvo engano, foi na década de 30, acho que 33, ou um pouco depois, que eu lembro que o Hitler testou a Força Aérea Alemã, a Luftwaffe, e teve a questão do franquismo, salazarismo, a ditadura portuguesa, estava tudo meio que enrolado ali na mesma década de 30. A resposta do governo americano no início só piorou as coisas. Havia a crença de que o mercado se ajustaria sozinho, sem intervenção. A administração Hoover manteve o orçamento apertado, tentou equilibrar contas públicas e evitou programas de estímulo. Só que numa crise profunda, a austeridade vira gasolina no fogo. Além disso, tarifas de importação foram elevadas para proteger a indústria americana, o que provocou retaliações internacionais e derrubou ainda mais o comércio global. Será que a gente está vendo esse cenário aí se repetindo agora?
A virada começa apenas em 1933, com a chegada de Franklin Roosevelt e o New Deal. A nova estratégia apostava em intervenção estatal, obras públicas e legislação trabalhista, regulamentação bancária e estímulo direto à economia. Não foi uma solução instantânea, mas marcou o início da recuperação, redesenhando o papel do Estado e redefinindo o capitalismo moderno. O New Deal realmente foi uma redefinição do capitalismo moderno. Isso aí a gente, todo mundo com certeza ouviu falar dessa história nas aulas de história do colégio. A crise de 29 deixou lições profundas, mostrou que euforia irracional pode criar bolhas gigantes, demonstrou que mercados precisam de regras para evitar riscos sistêmicos e deixou claro que confiança é uma das forças mais poderosas e mais frágeis de qualquer economia. Hoje, quase um século depois, a crise ainda serve como alerta. Sempre que surgem sinais de otimismo exagerado, crédito fácil demais, dívida crescente e discursos garantindo que dessa vez é diferente, especialistas lembram que esse foi exatamente o tipo de pensamento que abriu o caminho para 1929. Inclusive tem um livro muito bom que se chama This Time is Different, dessa vez é diferente, que fala justamente sobre isso. No fim das contas, a história da Grande Depressão é um lembrete de como riqueza pode evaporar rapidamente quando as estruturas que sustentam uma economia, crédito, confiança, produção, emprego, entram em colapso ao mesmo tempo. E como decisões equivocadas, somadas ao medo coletivo, podem transformar uma crise financeira em uma crise histórica e abrangente a todos os aspectos da sociedade geral, como um todo, para ficar bem repetitivo. Valeu, pessoal. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado.